Mensagem dia 11/12/1996. Mateus, Pedro, João e Tiago também largaram tudo para me seguir. O Pai fala: nada devemos deixar para depois do que podemos fazer agora. Quem acredita no vosso poder, busca o seu nome a todo momento para ter toda a proteção, honrando, amando e adorando sem cessar, para nos livrar de todos os castigos que estão por vir. Amém. Ninguém precisa ter medo de mim, por achar que não está totalmente preparado. Se eu buscar só os que pensam que estão livres do pecado, estão enganados, porque ninguém está livre. Não tem um só que possa dizer que está, mesmo no teu caso, meu filho. És um enviado meu, mas as falhas existem, embora estejas protegido para continuar escrevendo essas mensagens todos os dias. És como um pássaro preso que está em liberdade dentro do cativeiro e que tem um espaço enorme para voar, onde eu te enviarei sem precisar permissão da igreja. Por isso fosse escolhido fora do celibato, porque se fosses um deles, jamais farias o que vens fazendo. Bento, filho amado, quando escolhi Mateus, o seu cargo era cobrador de impostos. Porém ele largou tudo para me seguir. Pedro, João e Tiago eram pescadores e também largaram as suas pescarias e foram fazer o que lhes pedi. Os outros todos também abandonaram os seus serviços. Assim estou fazendo contigo. Abandonaste a profissão de músico depois que te chamei. Veja que não tinhas nenhum conhecimento de nada disto, mas hoje já és um dos maiores profetas deste último século, e nenhum padre te ensinou. Aprendeste tudo comigo, agora não deves temer. Se eles aceitam ou não, o meu serviço cabe só a mim. Outro não pode impedir, nem mesmo se viesse João Paulo II a te proibir, mas isso não irá acontecer. A igreja, nos séculos passados, também perseguiu os meus apóstolos, mas antes deles, porém, fui eu, Jesus, o mais perseguido. Assim será até a minha vinda gloriosa. Mas quando chegar o momento de tudo ser esclarecido, esses que te perseguem chorarão de tristeza e amargura por terem desprezado o homem que escolhi para ser o meu porta-voz diante de mim. O Pai fala: mas Jesus querido, já fazem mais de 2 anos que venho escrevendo e pouca coisa está sendo conhecido sobre esse assunto. A vida já diz tudo. Quem esperou 9 meses para nascer, também pode esperar o que o tempo reserva. Cada coisa tem o seu tempo. Tudo o que foi feito às pressas até hoje, nada funcionou. Até os descobridores de novos inventos nunca chegaram onde queriam. Sempre está faltando alguma coisa, e o que foi feito anteriormente saiu de linha. Entretanto, o que é meu será sempre o de ontem, o de hoje e por toda a eternidade. Nada mudou. As matas são as mesmas, as flores também, os pássaros, os animais, os peixes, o mar e as crianças que vêm nascendo. Tudo se transforma, mas não muda. Assim são essas mensagens. São diferentes uma da outra, mas no fim é sempre a conversão que venho pedindo. Obrigado, meu filho. O amor que hoje tens é mais forte do que qualquer coisa neste mundo, porque sou eu que estou contigo, Jesus. Nessa mensagem com o título Mateus, Pedro, João e Tiago também largaram tudo para me seguir. Mensagem de 1996. Aqui o profeta questiona Jesus, né? Mas Jesus querido, já passa mais de 2 anos que eu venho escrevendo e pouca coisa está sendo conhecida sobre esse assunto. 2 anos, né? Que ele começou a receber as mensagens. Imagina depois quantos assuntos Deus mandou, né? O céu se abriu
e bem poucos também, conhecendo o assunto, valorizaram, né? Foram poucos que levaram a sério essas mensagens que Deus nos revelou. Ano que vem vai fazer 50 anos que o profeta foi chamado. 50 anos dessa obra, Palavra Viva de Deus. A gente vê pessoas hoje se afastando da obra, né? Dizendo que nada aconteceu, esperando algo extraordinário. Principalmente como o pai falou ali, né? Como o profeta falou na primeira mensagem lida aí no programa, falando sobre a própria família dele, né? Os irmãos e sobrinhos, e da mãe também, irmãos e sobrinhos. A vida toda dele, né, depois que ele foi chamado, foi se dedicar a isso. Largou a profissão que tinha. No começo, a própria família não aceitava, né? Tu és um louco, largar o teu emprego, largar a tua aposentadoria, né? O que estava pagando para se aposentar, né? Para viver do que, rapaz, né? Os irmãos dele falavam, os sobrinhos, porque ele é o último filho da família, né? Ele é o caçula, então tinha sobrinho lá quase da idade dele também, né? Sobrinho bem perto da idade dele. Então questionava muito ele. Mas como ele falou lá, a fidelidade não é para todos. Ser fiel a Deus é um compromisso que nós assumimos, tem que ser fiel para Deus. O inimigo ele vai tentar de todas as formas nos tirar do caminho, tentar nos ganhar no emocional, como eu sempre falo isso, né? E a gente não pode esmorecer. A gente tem que ter essa certeza, essa convicção que o caminho que nós estamos é correto. Se formos analisar o tempo que Jesus esteve na terra, né? Ele diz aqui, tudo é o mesmo de ontem, o de hoje e de sempre. Ele faz a comparação aí com as matas, né? As árvores não mudaram. Muda a espécie de árvore, mas a árvore é árvore, né? As crianças que nascem são crianças iguais, os pássaros, os peixes. E por que hoje querem mudar tudo? E por que querem inovar? Porque é obra do inimigo. Ele quer tirar da mente do homem a fisionomia e a crença que temos em Deus. Esse que hoje está lá no comando, tem pessoas que dizem, né? Vamos esperar ele cometer algo grave. Eu não sei o que é grave então para as pessoas, né? Mas atrocidades que ele já cometeu, não tem como, né? A partir do momento que ele diz que, acho que foi lá para os muçulmanos, né? Que ele falou que o homem não precisa acreditar em Deus para ir para o céu. Acho que a frase mais confusa na cabeça de um cristão não tem do que essa. Não precisa acreditar em Deus para ir para o céu. Não dá para entender como tem pessoas aí que esperam algo mais grave, né? Mas agora, por fim, ele quer amenizar tudo, né? Ele quer ser melhor do que Deus. Mas é a besta humana, é o diabo falando pela boca dele, que está lá na Sagrada Escritura. Isso não foi revelado agora. Como estou falando que o profeta falava para a família dele, e muitos diziam que, mas não é bem assim, não é bem assim, né? Vamos esperar para ver. Agora já tem uns primos meus mandando mensagem, tanto que o tio Bento falou, né? Mas ainda é pouco que estão vendo. Continuam lá. Tanto que o tio Bento falou, mas continua no erro. O tio Bento não falou só isso. Não falou só sobre esse que está lá agora no comando. Falou sobre várias coisas, né? Sobre as vestes que tanto ele pediu para lutar, tanto que a gente já falou, tanto que ele disse, né? Ao vivo assim para a pessoa, cara a cara. Tanto que ele falou no púlpito. O adultério, então, nem se fala. Então, tanto que o tio Bento falou, mas cadê esse lado, esse discernimento de vocês? Né? É difícil a gente falar, às vezes, porque as pessoas vão levar para o lado da ofensa, vão levar para o lado que eu não posso comentar esses assuntos, mas quando alguém é chamado, por isso que a gente fala da fidelidade, né? Quando alguém é chamado para assumir um cargo, ele tem que assumir aquele cargo. Não dá para amenizar, né? Eu tenho que fazer a renovação da minha carteira, se eu tiver uma amizade lá dentro, eu não pode burlar o que a justiça me pede, né? Se eu cometer um crime, um delegado for o meu parente, ele não pode burlar a lei, embora fazem isso, né? Mas o correto não seria fazer. Então, quando Jesus chamou esse amado profeta, deixou ele entre nós por 45 anos, ele falou a verdade, ele não se calou, ele não se preocupou se um filho ia ficar ofendido,
se um irmão ia deixar de gostar dele, se os sobrinhos, a maior parte dos sobrinhos não queriam mais saber dele, ele não se preocupou com isso, ele falou a verdade. A mensagem que eu fui ler ontem no púlpito da igreja, uma antes que eu li, ele está falando com Jesus, né, dizendo que no finalzinho eu sou mesquinho, mas é que o pai às vezes não tinha o discernimento da palavra também, não sabia o valor exato da palavra, e Deus sabe de tudo, né, mas Deus falou, assim ofendes-me, dizendo que és mesquinho, então eu não sei quem eu escolhi. Hoje as pessoas querem botar na nossa cabeça que não é bem assim, não foi dessa forma como o seu pai falou, não é dessa forma que o seu Bento pedia tanta coisa na igreja, mas a família de vocês não é exemplar também, como a Aline falou aqui na rádio. Não, olha o que a família está fazendo, olha o que o profeta fez, olha o que ele foi chamado por Deus. Claro que nós temos o dever de cumprir aquilo que ele nos pediu, mas quando um ou outro não quer cumprir, o que podemos fazer? Mas olha o que ele fez, o papel dele como profeta, o papel dele como enviado, aqui Jesus está falando, é um enviado meu, largaste tudo também, não foi na hora, mas aos poucos ele foi largando tudo que Deus pediu, e ficou exclusivamente trabalhando para Deus, né? O tempo todo a vida dele era para Deus. Então, esses 45 anos que viveu junto a nós, como eu falo também, no meu caso 50 anos, né? Cada um com a sua idade aqui em casa, viveram junto com ele. Tudo que ele falou é em vão? Tinha valor só na época? A Ana botou hoje no grupo da família também uma passagem que eu vou ler para vocês aqui. É uma passagem bíblica, mas olha se não faz sentido, parece que o pai está falando. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Antes me acolhestes como um enviado de Deus. Onde está agora aquele entusiasmo? Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? É maravilhoso receber demonstração de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Se a gente fosse fazer uma comparação, né, e Deus permitisse, se o profeta pudesse voltar agora, né, em corpo assim, humano, qual seria a atitude dele, né? Qual seria a reação dele em ver da forma que ele partiu e da forma como está a nossa família? Já pensaram nisso, vocês que estão me ouvindo? O abandono que estão dando aqui ao santuário, o abandono aqui na casa do avô de vocês, do pai de vocês, do sogro de vocês. Já pensaram nisso? Tem pessoas que dizem que o pai vive diariamente em seus pensamentos, né? Lá dentro no seu íntimo, mas e a mãe? E a avó? E a sogra? Está aqui. Por que esse desprezo? Por que esse abandono? Por isso que nessa frase aqui faz muito sentido, né? Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Tanto que ele lutou pela união da família, né? Tanto que ele fez. Pagava o dia do trabalho da família para andar junto com ele. Que ele mostrou que ele queria a união da família. Pagou dívida de filho, dívida de genro, dívida de nora, dívida de filha, de neto. Pagou dívida de todo mundo porque ele queria ver a família unida. Tirou dele para dar, para mostrar que precisamos estar unidos. E hoje abandonar. Então é lamentável isso, né? Então está aqui, ó. Onde é que está aqui ele falando? Eu já digo que ele está falando aqui, né? Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Quem me dera estar agora convosco? Presta atenção. Quem me dera agora... Cadê? Quem me dera estar agora convosco para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Eu acredito nisso também. O pai deve estar muito transtornado onde está, em saber que fez, e hoje, para alguns foi tudo em vão, né? Abandonaram a igreja, abandonaram os ensinamentos, uma vida religiosa,
por causa do mundo, por causa dos prazeres mundanos, né? Bens materiais, adultério, a vida leviana que estão levando aí fora, trajes ridículos que Jesus pediu: meu filho, não deixe de bater nunca nessa tecla, as vestes, e vocês teimam, né? O que mais dói na gente é isso, falar, e parece que a gente só tem a boca para falar, mas vai só ao vento, né? Não tem ouvido lá do outro lado ouvindo. Falo aqui dos nossos mesmos. Quando vocês se arrependerem, que seja logo, né? Vocês vão entender o que a gente está falando. Mas se vocês não se arrependerem, lamentavelmente vai ser isso. Queimar, né? É duro falar, mas é a verdade. Vão queimar no inferno. Mas meu Deus, que palavra dura estás falando. Mas é a palavra de Deus. Ele diz aí daquele que tirar um tio da minha palavra. Imagine, outra passagem ele diz: antes não tivesse me conhecido, porque seria mais fácil dele perdoar. Mas conheceram, conviveram com o enviado de Deus. Aqui ele fala que tem que respeitar, né? Tem que honrar o enviado de Deus. Então conviveram, tem no seu sangue o sangue desse enviado de Deus. E jogar tudo assim para os ventos? Deixar tudo para fora? Porque tem um lá fora falando mais bonitinho? Ou porque é vergonha eu estar no meio dos meus amigos e mostrar que eu sou uma outra pessoa, que eu quero respeito? Então vai doer, né? Vai doer. Para a gente também vai doer, porque Jesus fala na hora da separação, né? Mas ali ainda o profeta acabou de falar novamente, confirmar. Se você não podia perder minha mãe, não podia perder meu pai, não podia perder minha mulher, meu esposo, né? Meus filhos, então não acredite em Deus, porque Ele vem para separar. Se não quer perder, faça o correto. Ele diz que depois, na outra vida, vamos viver numa família só. Ele vai ser o pai, Nossa Senhora a nossa mãe. Todos vamos ser irmãos. Mas precisamos ser obedientes a Ele. Não fazer a minha vontade. Aquele que lá está hoje no comando, está fazendo justamente isso. Fazer vocês perder a vida eterna. Porque a dele já está perdida. Ele é a besta, né, que está no Apocalipse lá. Ele é não tem como a gente negar, não tem como contestar isso. Se é uma outra pessoa, então, se é pior do que isso, da forma como ele está falando, da forma como ele está botando dentro da igreja o erro, o escândalo, apagando a mente de Jesus na cabeça dos outros, né, dos seres humanos, tirando as leis sagradas, modificando tudo, para pior, e as pessoas não estão enxergando. É como está acontecendo agora, também ali o profeta falou de política. Nós temos hoje um que está no comando, que está mostrando a verdade. Está aí para todo mundo ver e fala: mas e os filhos? Mas cadê então a prova de corrupção? Não tem um caso de corrupção. E no outro, antigamente, era corrupção diariamente, 2, 3 vezes por dia. E as pessoas preferem aquele erro. Porque eu ouvi da boca de um amigo meu aqui, que preferia ter aquele no comando, mas estava comendo filé mignon. Prefere estar roubando, ser roubado, ser escrachado, para comer uma comida um pouquinho melhor. Além de tudo, então, além de ser, vamos dizer assim, ignorante nesse lado, é um burro, né? É uma pessoa, Deus me perdoe, mas preferir o erro, porque a verdade tem que ser dessa forma, né? Sofrida. A gente vê ali o que aconteceu agora. Levou uma facada, quer dizer que é mentira. Quer dizer que ele tinha que fazer todos os médicos, o hospital, todos os parentes, todos que foram visitá-lo, enganar também. Que não era só ele que enganou daí, se a facada foi uma mentira, né? Então, a mentira pega uma proporção grande, é a verdade que eles sempre botam lá embaixo. Então, são pessoas que acreditam no erro, preferem acreditar no erro, né? Então, a gente vê que hoje os valores estão trocados aí, né? Tá uma inversão de valores. Mas nós precisamos ser coerentes e firmes, porque a gente está vendo e ouvindo. Hoje eu tenho 54 anos. Não é fácil uma pessoa me enganar se eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou ouvindo a verdade. Faço comparações, né? Hoje, com a facilidade que tem aí a mídia, aconteceu aqui, já está sendo transmitido para o mundo inteiro. Então vou mentir como? Se eu falar algumas palavras erradas, eu posso até corrigir, mas foi. Quem pegou, pegou. Então a mídia hoje favoreceu muito. Então está ali. Se cometeu algo errado, vai aparecer, mas não tem um caso, né? Não tem pelo menos um que tivesse para dizerem, não, tem aquele ali. Não tem. Se tivesse, imagine
o estardalhaço que quer ser feito, né? Porque estão tentando de tudo para ridicularizar ele e não conseguem, porque não tem, né? Então ficam inventando essa tal de fake news que falam aí. E quando é verdade, quer dizer que é fake news. Verdade provada, acusada, julgada, né? Está lá condenada e mesmo assim a justiça passa por cima de tudo isso, quebra todas as leis e diz que aquilo que aconteceu é mentira, a verdade é a deles. Então, no caso, isso estou falando um pouquinho da política, mas no caso aqui de Deus, Deus deixou tudo escrito. Chamou os profetas, chamou os discípulos, os apóstolos, acompanharam ele, está tudo escrito. Depois as pessoas começaram a cair na mesmice, né? Ah, não acontece, suscitou esse nosso amado profeta. Nossa Senhora veio à Terra quantas vezes, quantas aparições, mostrando que aquilo que já estava escrito é verdade, confirmando. Aqui são 4.708 mensagens, confirmando a veracidade da Bíblia Sagrada. Mesmo assim, quem convive aqui, já não digo os de fora que não conhecem ainda, quem conviveu, quem carrega o sangue desse profeta nas suas veias, prefere acreditar na mentira, prefere abandonar, prefere também nos julgar como se nós fôssemos culpados do que está escrito. Nós só estamos lendo e transmitindo para vocês o que Deus passou. Não é uma invenção. Quem dera a gente tivesse essa capacidade, né? Essa inteligência de fazer. O padre Rômulo sempre falava, né? Com 40 anos lá de professor de português, tentou fazer uma mensagem e não conseguiu. E essa aqui era todos os dias. Então, que sábio é esse Bento da Conceição, esse profeta Pedro II? Não é? Tentam nos ganhar do lado emocional, tentam nos ludibriar, eles tentam nos convencer que isso aqui é algo extraordinário, mas qualquer pessoa pode... Mentira, é Deus, é Nossa Senhora, é os apóstolos, são os anjos, os santos, é o céu falando para nós através desse amado profeta, um enviado de Deus. Queiram acreditar ou não queiram, mas a nossa fé tem que ser dessa forma, firmes, fidelidade e obediência.